Pois é, acredite se quiser no que eu vou falar agora, mas antes de Jovens Titãs ser conhecido como uma franquia pra bebês, ela já foi uma franquia muito foda. Pois é, estamos no YouTube, então não existe segredo nenhum, tá tudo no título e na thumbnail. Tamo aqui pra falar de Jovens Titãs, quando ainda era muito foda e não essa coisa aqui. Deixa claro que eu não sou um puta hater do Jovens Titãs em ação. Na verdade, enquanto eu crescia, passava muito esse desenho na televisão, então eu assisti alguns episódios, mas já na época eu sabia que ele era meio bobinho demais, tá ligado, mano? Eu assisti a Ilha dos Desafios, Hora de Aventura, que tinha aquele episódio lá, com aquela foto bizarra do Finn estripando o Jake. Porra, eu acho que nem sei se eu posso mostrar. Tira da tela, sai. Eu não sou o cara que vai ficar assistindo esses desenhos aí com bundas e peidos. Me respeita, eu sou foda demais pra isso. Porém, existia um momento em que Jovens Titãs não era conhecido como esse desenho pra bebês, e sim como um desenho pra garotos irados, que era no Jovens Titãs clássico. Desenho aí que muita gente se lembra porque passava no SBT, e porque ele era muito maneiro, e até hoje em dia ele é muito legal. Todo o desenho era muito mais dark, tudo era muito mais trevas, era mais sério. A história ela ia se desenvolvendo, tudo era meio que uma cronologia bonitinha, separadinha, e até a animação em especial era muito legal. Posso estar enganado, mas se eu não me engano, o Jovens Titãs tinha um negócio que ele era animado na Coreia, tanto que a galera até botava ele ali que ele era meio que um pseudo anime, por causa dos traços e a ideia que ele queria passar de ser meio animizão. Então, né, eu tava enganado, na verdade quem fez isso é Avatar. Legal. O que é isso? Ah, eu sei lá, Katara. Agora é sério. O que há com vocês? Eu sou cega. E principalmente pra galera aqui do Brasil, que tava acostumada a crescer com Naruto, Dragon Ball, esse estilo visual era muito da hora. Funcionava muito bem e chamava muita atenção de todo mundo. A história também era muito pica, tinha lá personagens, a gente tinha a Terra, que tinha o poder de mexer com as pedras e de fazer com que todos os meninos de 8 anos se apaixonassem instantaneamente. A gente tinha o Red X, que era o Robin, só que ele não era o Robin, e ele derrotava o Robin. E eu não lembro o que acontece, porque faz 12 anos que eu vi isso, mas era louco. Sem falar da puta galeria de vilões que o Jovens Titãs tinha, que era simplesmente insano. A gente tinha desde um anão careca que mexia com tecnologia, a um cara que todo mundo achava que era o tio do Robin, o Slade, que só é legal mesmo, pode passar, e o Trigon, que é um vilão tão pica que o nome dele é legal. Sério, Trigon, é muito da hora. O que você prefere, o Rei da Noitosfera lá ou o Trigon? Inclusive eu errei de novo, acabei de lembrar que o nome do Rei da Noitosfera era Hanson Abadir, o que assim, é um nome bem foda, quase chega ali aos pés de Trigon. Sem discussões aqui, ó, Trigon aqui, ó, tier list mais foda dos heróis vilões da ficção. Irmão Sangue também, nossa, como esse era bom, ai. E assim como exatamente tudo que fez sucesso nos anos 2000, acontece que Jovens Titãs também recebeu um jogo pro Play 2, o incrível console que tem mais de 77 mil jogos. Eu menti, é uns 4 mil, mas ainda assim é coisa pra cacete. E é sobre ele que a gente tá aqui pra falar hoje, o jogo de Jovens Titãs. E assim, antes de começar esse vídeo, eu queria só dar um pequeno ponto. Quando a gente é criança, é muito normal a gente ver qualquer jogo e achar ele muito bom. E tá tudo bem, a gente é uma criança, tá tudo bem gostar de coisa ruim, porque a gente não tem senso crítico. Eu adorava Mario's Times Machine, esse jogo é uma merda. E se você vier me defender Mario Times Machine, eu vou te matar, eu vou explodir você. Só que é aí que existe um pequeno probleminha, porque querendo ou não, eu tô atacando uma coisa que fez parte da sua infância. Eu sei que muita gente tinha pedido pra eu gravar esse vídeo, falaram, pô, esse jogo fez parte da minha infância, me marcou muito, eu queria muito que você falasse sobre ele. E eu me pergunto agora, será que realmente é entretenimento eu tirar sarro de um jogo que foi tão importante pra você? Um jogo que marcou a sua vida? Aquele game que pode ser que você tenha voltado da escola de um dia tão triste e se divertido muito jogando ele? Isso é entretenimento? Zombar do que faz alguém feliz realmente é entretenimento? Óbvio que sim! Ai, eu adoraria colocar essa música nesse vídeo, mas infelizmente fazendo isso, todo o meu dinheiro vai pra Warner. E como eu ainda preciso comer pra poder sobreviver, é bom aproveitar um momentinho aqui pra respirar, né? Falar assim, ei, beleza? Se gostou do vídeo, se deixa o canal, aí, deixa o canal é foda. Se inscreve no canal, deixa o like, aquela coisa lá de YouTube mesmo, comenta assim, tipo, uau, Jovens Titãs... foda. E se quiser compartilhar aí o vídeo também com algum amigo, ou deixar o hype, eu sempre esqueço do hype, é puta importante, eu sou muito burro, eu sempre esqueço. É isso, pode ficar com o vídeo aí que bora zoar um jogo aí. Mas antes do vídeo começar, você tem que lembrar pra você que o ano acabou de começar e o momento de você começar finalmente a aprender a criar seus próprios... Pô, na moral, mano, o Ed no meio da estreia. Seus próprios jogos é agora. Já que esse vídeo tá sendo patrocinado simplesmente pelo maior curso de Game Maker de todo o mundo. Oh my god! O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker.
curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$ 11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Não, Nicolas? E ai, vamos lá. Provavelmente alguém já deve estar nos comentários aí me xingando, porque não, você falou mal do jogo da minha infância. Mas antes de mais nada, é bom falar que existem dois tipos de joguinhos quando eles não são bons, se é que você me entende. A gente tem jogos tipo Mineirinho Ultra Adventures e Bad Rats, que são esses tipos de jogos que são tão ruins que é muito engraçado ver um vídeo sobre eles, porque o jogo inteiro vai ser ruim, bugado, vai ser engraçado zoar. E a gente tem um segundo tipo de jogo ruim, que pra mim é o pior dos casos, que é um jogo ser medíocre. Que é um jogo que não é ruim pra você ficar zoando ele, xingando, mas ele não é bom pra ser memorável. Ele está condenado a ficar preso no Vale da Mediocridade, um lugar onde todos os jogos são esquecidos lá. E sim, eu achei ali o jogo Jovens Titãs ali um puta meio termo, e eu vou explicar por quê. Iniciando o jogo, algo de se prestar atenção é que ele tem uma música muito boa, meu amigo. Fica até de curiosidade que grande parte dos youtubers usa sempre músicas de jogos de Play 2 para botar no fundo dos vídeos. E esse é mais um que tem umas músicas muito legais tocando no fundo. Mas enfim, no início do jogo a gente vê os titãs enfrentando alguns capangas aleatórios em cima da torre. E a gente tem um tutorialzinho que basicamente mostra que a gente vai ter o ataque rápido, o ataque forte, o ataque range e os combos que a gente pode fazer. Ah, também dá pra jogar lixo em cima dos inimigos, mas esse golpe é muito foda-se você não vai usar. E também tem os ataques carregados que você pode mandar um pancadão muito mais forte. Além da parte mais maneira do jogo, que é você poder jogar com todos os titãs do game. Robin, Cyborg, Mutano, Estelar e claro que Ravena. E na gameplay do jogo, basicamente você escolhe o titã que você mais gostar e mete o pau nos inimigos. E meio que é só isso. Acabou o vídeo. É isso então, rapaziada, pra ter gostado desse vídeo aqui. Sacanagem, te zoei. Bora voltar pra porra do jogo. Olha, houve um vídeo que eu falei sobre Castle Crashers. E nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre como eu acabo me enjoando muito fácil de jogo beat'em up, que é esse jogo de você só andar e bater por muito tempo. E justamente o Jovens Titãs é um estilão beat'em up. A época do Play 2 estava lotado de beat'em up, até o Ben 10 Protector of Earth é um beat'em upzaço. E eu tô dizendo tudo isso pra falar que esse jogo é basicamente você andando e batendo por 4 horas sem parar, sem mudança nenhuma na gameplay, sem nenhum puzzle, sem nenhuma plataforma, só você andar e apertar os mesmos botões. E olha, eu tô ligado que você jogou isso aqui na infância, eu sei que isso aqui marcou muito bem esse momento, mas foda-se, eu passei 4 horas apertando os mesmos botões, fazendo os mesmos combos, eu tô ficando insano de ter jogado essa merda. É isso, né? Vamos parar, vamos respirar, vamos falar do joguinho logo. Finalizando o tutorial do jogo, a gente descobre que, na verdade, quem tava jogando esse jogo eram os titãs lá na Torre dos Titãs. E o negócio legal de falar é que a animação desse jogo toda é muito estilizada, justamente pra lembrar o estilo da animação do desenho. Então é bem comum ver alguém fazendo uma puta expressão exagerada, igualzinho era no desenho clássico. Os titãs então acabam percebendo que tem alguma coisa errada, e o videogame acaba pifando enquanto eles estavam mexendo. Aí, por favor, não ignore o quanto a estelar desse jogo é feia. Eles acabam tendo alguns problemas ali com o videogame, e alguns capangas genéricos e aleatórios aparecem pra gente ter que batalhar contra eles. Inclusive, papo nada a ver aqui, mas esse capanga genérico me lembrou muito a carta Insector Hopper, que é uma carta horrorosa, de um deck horroroso, de um jogo horroroso, e que eu não me orgulho do porquê eu sei disso. E a primeira fase é basicamente isso, a gente só mete um pau nessa rapaziada, igual a gente vai fazer pelas próximas 4 horas. Mas enfim, depois de descer um cacete numa galera ali, o Cyborg percebe que tem alguma coisa interferindo nos sinais da torre, e com isso a gente tem que andar pelo meio da torre, descer um cacete numa galera pra poder pegar um elevador e subir na parte de cima pra descobrir que isso era obra do Quinteto Infernal. Inclusive é essa galera aqui, caso você não se lembre. Pera, 1, 2, 3, 4, 5... Ué? Enfim, de volta no jogo a gente tem que ficar ali só derrotando capanga, e é um bom momento pra falar um pouquinho sobre os personagens. Pra minha jogatina eu resolvi jogar com todos
todos os bonecos que eu tinha. Então cada fase eu ia trocando de personagem e o que eu mais gostasse eu ia usar pra zerar. Eu tava terminando de editar o vídeo e eu percebi que eu não falei sobre o Robin durante o vídeo inteiro, porque eu só usei ele no tutorial. Basicamente eu não gostei de usar o Robin, por isso que eu esqueci de usar ele no vídeo inteiro. Então se você perceber que ele não aparece na tier list do vídeo, é esse o motivo, é isso. É tão bom que eu esqueci de usar ele. Boa. De longe, logo a primeira personagem que eu peguei pra jogar é simplesmente a melhor, eu não tô nem aí. Meu amigo, a Ravena é absurda nesse jogo. A maioria dos golpes dela pega de longe pra cacete, você consegue ficar spamando, é uma delícia de usar. E principalmente por ela ser maguinha, você consegue ficar longe de todo mundo só mandando Azrath, Metreon, Zintos e limpando o mapa inteiro. E como esse jogo é multiplayer, a melhor estratégia possível é alguém pegar um boneco pra ficar batendo ali no mano a mano e o outro ficar com a Ravena simplesmente limpando todo mundo atrás. Nossa, é uma delícia de usar. Na nossa super tier list aqui, com certeza ela vai na exagerado do Cazuza, que é aquela música lá, amor da minha vida. E enfim, porradaria vai, porradaria vem, matando todo mundo, a gente passa de fase. E o legal é que sempre que a gente passa de fase, a gente acaba desbloqueando novas habilidades pros personagens, principalmente combos ou habilidades mais fortes, o que na teoria é bem legal, mas na prática você nem vai saber a diferença, porque você simplesmente vai ter só uma skill um pouquinho mais forte. Aí o loading do jogo também é muito bonitinho, tem essas imagenzinhas meio cartonzinha. Eu vi um monte de galera falando desse jogo, mas ninguém falou dos loadings. Na moral, olha que coisa fofa. De volta ao jogo, a gente vê os titãs indo atrás da Jinx, que é uma das integrantes do quinteto, e de novo a gente só vai espancar NPC aleatório. Inicialmente eu tava jogando com a Ravena, até eu lembrar que, putz, era pra ter jogado com todos os bonecos. Então o segundo boneco que eu resolvi pegar foi o Mutano. E a coisa mais foda do Mutano é que ele vira um macaco. Bom, acho que não existe dúvida nenhuma que todo mundo sabe que o Mutano é tier macaco. Sobre ele tem uma gameplay bem diferente, porque ele funciona num meio termo. Você pode bater no mano a mano ou ficar de longe jogando bananas nos inimigos. E, inclusive, aqueles upgrades que eu tinha comentado que você upa quando passa de fase, com o Mutano isso muda os animais que ele pode se transformar no meio da partida. Ah, inclusive no nível mais alto dele ele não vira mais um macaco, o que é bem triste. Enfim, a gente então avança, consegue pegar outro elevador e chega até a Jinx, onde ela toma 5 porradas e já foge, a gente tem que correr atrás dela de novo. E aí já vira putaria, a gente fica correndo atrás dela, a gente bate, ela foge de novo, daí a gente bate de novo, ela pega um helicóptero e vai embora. E a gente fica sozinho batendo em um monte de NPC por 5 minutos e a fase acaba do nada. Logo depois disso, o Cyborg acaba recebendo um sinal de comunicação, mostrando que o Gizmo tava tendo interferência na usina da cidade. E por isso a próxima fase justamente é a gente indo até a usina. Onde, inclusive, falando no Cyborg, eu resolvi jogar com ele nessa fase, onde ele basicamente vai ser o tanquezão do grupo. Ele bate e é isso que ele faz. E assim, honestamente, é o Cyborg. Ele é muito maneiro e aqui no jogo eu achei ele muito brupeido. No fim, a gente avança ali pela usina, que eu tenho que falar que até os cenários do jogo são bem bonitinhos, não dá pra xingar não. E com isso a gente acaba chegando até a luta contra o Gizmo. E caso tenha dúvida de por que eu não tô comentando muito sobre as batalhas, é porque é só você bater no cara. Não tem segredo, não tem nenhuma estratégia, é isso. E legal de comentar é que nessa batalha eu consegui pegar a ult do Cyborg, que ele manda ali um buia! E ele arregaçou a vida do Gizmo. Esse dano foi bizarro. Tanto que essa batalha é simplesmente muito rápida por causa dessa ultimate que a gente acha. Ah, é, né? A ultimate? É, honestamente é um negócio meio foda-se esse ultimate do jogo. Eu cheguei a mostrar ali com a Ravena, que é o Azrath mete uns Zintos, o Mutano vira um gorila, o Cyborg faz um boiá, mas em geral é só um poderzão grandão na tela que dá muito dano. E só dá pra usar quando você acha uma bola que deixa você usar o poder. E é um negócio bem programado assim, sempre que tiver muito inimigo, o jogo vai dar um especial pra você tentar limpar a galera o mais rápido possível. Achei meio bobo. Se fosse depois que você bate na galera, você acumula poder e pode dar o especial, talvez seria mais legal. Enfim, voltando, a gente termina de derrotar o Gizmo, ele acaba fugindo, a gente vai atrás dele e acaba encontrando com o Mamute. O que faz a gente ter uma batalha contra o Mamute, além de que essa fase também tem um negócio bem legal, que é o Gizmo acaba hackeando o Cyborg. Então você não consegue usar ele durante a luta, o que eu acho que é uma mecânicazinha divertida. Por não poder usar o Cyborg, eu acabei brincando um pouquinho com a Estelar, onde inclusive tinha uma ultimate ali moscando. O dele é bem básico, é só uma bomba de energia que destrói tudo e todos. E a Estelar em si, ela só joga magiazinha de longe. Igual a Ravena, a melhor estratégia pra ela é simplesmente ficar de longe, acertando todo mundo que você conseguir. E se tiver no multiplayer, esperar com que alguém fique tancando os golpes pra você, enquanto você fica lá só piu, 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 piu. E é isso, de longe não é ruim, vai pra um fortíssimo aqui, muito bacana. Mas igual o Robin, eu só esqueci de usar ela de novo durante a gameplay, então eu fiquei só na Ravena mesmo. De volta ao jogo, a gente acaba derrotando o Mamute e ele acaba fugindo. E assim que o Cyborg se recupera, eles acabam indo até a academia do Instituto Infernal. Inclusive tem mais um desenho fofinho na tela de carregamento. Chegando na torre, então, a gente basicamente tem só uma puta batalha gigante contra todo mundo do quinteto. Ou, na verdade, o trio, porque é só a Jinx, o Gizmo e o Mamute. O Billy Numeroso não aparece, o Seymour não aparece. Porra, eu gosto do Seymour, olha a carinha dele. E a batalha, em geral, é só a gente ficar macetando o botão em cima dos três ali até todo mundo morrer. Não tem segredo. Derrotando o quinteto infernal, que
tem 3 membros. Os titãs dão uma bronca ali neles por estarem aprontando. E o Cyborg acaba percebendo que os sistemas dele estão estranhos. As últimas 6 semanas simplesmente desapareceram, como se eles simplesmente tivessem saltado 6 semanas no tempo. Aonde, vendo isso, eles percebem que tem mais uma nova missão pra fazer. Os jovens titãs continuam investigando então, até que eles acabam chegando em um parque, onde tem alguns coelhinhos ali que explodem em cima da Estelar. E a gente descobre que tudo isso é a obra do Mombo Jumbo. Ei, maninho, sou eu que acho esse cara... Nossa, minha voz de motor ficou muito ruim. Ei, cara, sou eu acho esse cara parecido com o tio do Robin? Só eu? E enfim, sabendo que o inimigo agora era o Mombo Jumbo, a gente vai pra fase onde agora a gente tem que derrotar coelhos pelo mapa. E coelhos bombados também, que eu acho que entra na categoria de coelhos. Que aí você pode se perguntar, pô, qual que é a diferença desses coelhos pra aqueles inimigos da primeira fase? E eu obviamente respondo que porra nenhuma, não muda nada. Pelo menos avançando nessa fase, a gente tem um negócio minimamente diferente, que é o Mombo Jumbo virando um ônibus e tentando atropelar os titãs. E aí o Mutano fica segurando ele, e nessa hora você tem que ficar batendo nos inimigos em volta pro Mutano conseguir segurar. Até daria pra falar que a fasezinha é minimamente diferente, mas não é. É de novo você batendo nos bichos. Porra, até Plants vs Zombies tinha uma mecânicazinha diferente na gameplay, que era aquelas fasezinhas de boliche de nós. E aqui não, é meter porrada de novo sem parar. Enfim, depois disso o Mutano consegue parar o trem do Mombo Jumbo, e a gente avança agora ali pra um telhado num restaurante, que é outro cenáriozinho ali que eu acho bem do foda. Depois de um tempinho os titãs acabam encontrando o Mombo Jumbo em cima de um prédio e resolvem ir atrás dele. Só que chegando lá ele acaba capturando os titãs e a gente tem uma puta de uma batalha pra começar. Quer dizer, seria isso se na verdade a gente não tivesse que matar uma galera pra ir pra outra área, pra matar uma galera lá, pra ir pra outra área, pra matar uma galera, pra ir pra uma outra área, pra matar uma galera, pra aí sim vir nessa missão. Coisa aí que só demora ali uns 30 minutos, tá? Eu exagerei um pouco, é uns 12 minutos ali, mas ainda assim demora. Pô, quem sou eu aqui falar que isso aqui é ruim? Não, Deus me livre, isso aqui foi o ápice da diversão. Aí, inclusive, ainda tem uma outra tela de carregamento muito fofinha que eu queria mostrar. Mas enfim, né, Mombo Jumbo. A gente tem uma batalha contra esse vilão que eu realmente achava que era tio do Robin quando eu era mais novo. E grande parte da batalha é você descer o cacete no Mombo Jumbo até que ele foge, invoca umas cartolas, você mata as cartolas e pronto, acabou a batalha. E assim, pelo menos visualmente essa batalha é muito legal. Se tivesse alguma coisa além de você ficar apertando o mesmo botão sem parar, provável que isso aqui seria uma das fases mais marcantes do jogo. Pena que não é. Tipo, sabe o Ben 10 Protector of Earth? Aquele jogo tem batalhas legais, esse não. E aí no fim, depois de finalizar a batalha, a gente acaba tendo que se reunir pra mandar um super raio laser da amizade. E inclusive o Robin é o único que não lança nada, fica tacando uns discos ali. O Mombo Jumbo então não tanca nada e acaba sendo mogado. E depois de interrogar o Mombo Jumbo, eles percebem que ele não faz ideia de quem mexeu no espaço-tempo. Como ele não ajudou muito, o Robin acaba matando o Mombo Jumbo. E voltando até a Torre dos Titãs, a gente vê que depois de um tempinho, o Cyborg tem uma teoria sobre o que tá acontecendo, mas que é loucura demais pra ser verdade. A gente então tem mais uma imagenzinha muito fofinha na tela de carregamento. E a gente então começa mais uma fase, aonde depois de enfrentar vários capangas super foda-se do Slade, a gente acaba vendo que eles estão transportando alguns containers. E a fase muda pra uma fase de derrotar todos os inimigos antes que eles acabem levando todos os containers. Aonde é só você ser rápido e matar ali a galera pra conseguir passar de área. Mas adivinha o que acontece se você não for rápido bastante? Mission fail. Mission fail. Que missão merda! Já perdeu essa missão, mano. Vamos dar restart. E assim, eu tô cortando aqui no vídeo, mas mano, você não tá entendendo. O que é passar 4 minutos batendo NPC e putz, você falhou. Repita tudo de novo. E, inclusive, caso você não tenha percebido, mas teve um momento ali que eu falei que saber, deixa eu resetar aqui pra poder voltar mais rápido. E adivinha só, o botão reset não reseta essa missão, e sim a fase inteira. Nossa, resetou a missão inteira. Puta que pariu, hein? E assim a gente passa mais 17 minutos pra voltar na missão. Legal. E aí você bota ver que dessa vez eu passo de primeira? Boa, eu gosto de habilidade seletiva mesmo. Depois disso a gente vê os capangas aleatórios genéricos indo embora. O Mutano para eles, a gente descobre que eles estavam carregando dinamite. E aí do nada a gente aparece numa cadeia completamente aleatória e a Ravena tá no meio de uma bola e não é jogável no meio da fase. E assim a gente começa essa fase onde a gente não pode jogar com a Ravena porque ela tá ali fazendo um campo elétrico no meio da prisão. Isso não é explicado em nenhum momento, aquelas dinamites também não são explicadas. Só aceite que você está esperando demais de um jogo de Jovens Titãs. E você se lembra que lá no começo do vídeo eu falei que tem uma skill que você quase nunca vai usar, que é de você arremessar lixo. Eu citei isso porque essa skill dá pouquíssimo dano. Até tem como você fazer uns combinhos com ela, mas honestamente você não vai usar muito. Só que nessa fase a gente é obrigado a usar essa skill. E o grande problema foi que eu esqueci como usava a skill. Eu nunca usei esse negócio na fase. Eu nunca tinha usado aquilo na hora do jogo. E aí do nada eu começo uma fase e tem 4
e um careca atrás desse 4. E tem vários carecas na fase. Eu, obviamente, espanco os carecas da fase, só que nada acontece. Eu, então, fico ali meia hora com meu cérebro fritando pra entender o que era pra fazer, até eu perceber que era só jogar os caras na Ravenna. E é por isso que ela tava ali. E, em geral, a fase é isso. A gente fica arremessando carecas em cima da Ravenna. Eu nunca achei que fosse dizer essa frase. E aí, depois a gente repete isso por várias vezes, né? Porque o jogo não consegue ser bom. Mas depois de conseguir jogar vários carecas, a gente pode recuperar a Ravenna e simplesmente ser feliz, já que ela é a personagem mais legal que a gente tem. Inclusive, nessa fase, eles também usam bastante do negócio de arremessar as coisas. Você pode arremessar em umas paredes de laser pra desarmar. Imagino eu que eles lembraram que tinha uma mecânica no meio do jogo e falaram: rápido, bote paredes de laser imediatamente. Depois disso, a gente avança um pouquinho mais, acaba pegando um elevador e magicamente a gente tem que ir de novo jogar carecas na Ravenna. Felizmente, depois disso, a gente já tá liberado pra voltar na fase, acaba encontrando um esperminha lá, que é um outro bicho, e acaba então chegando numa batalha contra o Plasmos, que é esse bicho aqui. E aqui eu tenho que dar o braço a torcer, porque finalmente tem uma batalhazinha diferente, já que o Plasmos é imune a bananas, então pra causar dano a gente tem que arremessar alguns tonéis explosivos em cima dele, o que é ainda melhor, já que o Mutano consegue virar um gorila. E gorilas são tipo macacos nível 2. E aí, depois de jogar vários tonéis, a gente consegue de novo fazer o raio da amizade e derrotar o Plasmos. Logo depois disso, aquela prisão começa a desabar e os titãs fogem dali. Aonde assim, a gente tem mais uma fasezinha de elevador e acaba chegando em uma construção onde a gente encontra o Cinder Block, que é outro vilão de Jovens Titãs pra galera que não se lembra, já que ele já acabou faz 19 anos. E aí, com isso, a nossa missão agora é tentar caçar pelo Cinder Block pra encontrar com ele. Aonde a gente passa ali pela cidade e acaba entrando dentro de uma fábrica do Cinder Block, e chegando no teto dessa fábrica, o Cinder Block aparece pra gente ter uma batalha. E sim, a luta do Cinder Block é igual a todas as lutas do jogo, é só você bater e ele vai apanhar. Mas ele ainda defende, ou seja, demora ainda mais pra matar esse porra. Depois de um tempinho na luta do Cinder, a gente acaba caindo na parte de baixo desse lugar, e a luta de novo é pausada com a gente tendo que matar capangas aleatórios. Pelo menos ele, depois de um tempinho batendo no Cinder Block, é só a gente fazer ali o raio da amizade de novo, se o meu Robin não tivesse bugado e desaparecido do mapa, me forçando a reiniciar toda a luta e passar mais 15 minutos batendo no Cinder Block. Ah, mano. Nem fudendo que o meu jogo bugou. E sim, eu estou morto. Pois é curioso. Talvez se eu nunca tivesse aberto esse jogo, eu teria ficado vivo no final de contas. Mas essa é a imprevisibilidade da vida. Não temos como saber o que vai acontecer. Podemos até imaginar, pô, se eu tivesse me inscrito no canal do Ironic, deixado aquele likezinho, talvez assistido as lives na roxinha que tá aparecendo na tela. Tipo, pô, mano, nossa, eu devia ter assistido as lives e devia ter aproveitado mais os momentos. Mas não, eu morri e você nunca mais vai me ter. Estamos na realidade onde o Gertrude Schrödinger, infelizmente, está morto. Ai, que legal, os PNG dos bichos reagem quando eles apanham. Que bacana. De volta à luta, depois de apanhar um pouquinho do Cinder Block, a gente consegue descer lá pra baixo de novo, usar o raio da amizade, yeah! Com o Cinder Block derrotado, o Mutano começa a se perguntar da onde caceta tá saindo tanto vilão. Foi o Gizmo, a Jinx, o Mamute, o Mombojombo, o Plasmos, o Cinder Block, o que tá acontecendo? Tem a Ravenna vê que as coisas estão estranhas e o Robin caga pra tudo e fala, foda-se, vamos indo. E foda-se. Logo depois disso, o Cyborg acaba levando a gente de volta até a usina de energia, dizendo que alguma coisa tá errada. E lá dentro da usina, a gente acaba encontrando com o Slade, o porra do Giga Shed. Aonde, com o Slade aparecendo, o Robin diz que já entendeu tudo. Tudo isso, na verdade, era o videogame do começo do jogo. O Slade teria prendido todo mundo dentro do videogame. E por isso que a gente estaria passando várias fases, enfrentando vários inimigos que não paravam de aparecer, porque tudo não passava de um jogo. Mas o Slade disse que o Robin tá dando crédito demais pra pessoa errada. Não tem como, puta merda, olha esse cara, que foda! Ele acaba então desaparecendo no meio dos códigos e a gente começa a fase em busca do Slade. E aqui eu não tenho nem o que falar porque essa fase é genial. A gente enfrenta aqui uns inimigos genéricos, foda-se, nossa, foda-se demais esse bicho. Mas avançando pela fase, começam a aparecer vários códigos pelas paredes, como se a gente estivesse entendendo a simulação, aquele videogame. A gente até chega numa hora em que a fase inteira não renderiza e a gente anda só por cima dos blocos de colisão da fase. E isso aqui é simplesmente criativo demais. Eu ainda achei mais legal se os inimigos também não carregassem e ficasse só uma textura bugadas dele. Mas isso aqui é muito criativo, não tem como não falar. A gente avança então nesses paredões de bugs, acaba encontrando com o Slade. Os titãs metem um pau em cima dele. E enquanto eles tentam interrogar o Slade, ele só fala que a conexão do terminal tá fraca e acaba desaparecendo um monte de códigos, deixando todos os titãs confusos, sem saber o que fazer. Caramba, outra arte muito fofinha de carregamento. De volta pra
pra fase, a gente tem mais uma fase bugada, entre aspas, que as coisas começam a desaparecer por causa dos códigos não estarem funcionando, o que até chega a ser irônico saber que um dos motivos que travou essa fase foi porque um inimigo bugou de verdade e ficou preso num cantinho ali, que foi um trabalho matar ele lá. Voltando pra fase, a gente começa a avançar, até que o nosso personagem trava, ele não começa a andar, a câmera do jogo buga e a gente começa a descer lentamente e vai parar no vazio. E assim, desculpa tudo que eu xinguei da gameplay do jogo, mas isso aqui é criativo demais, vai se fuder. No vazio a gente acaba espancando alguns coelhos ali que aparecem do nada e depois a gente acaba sendo expulso de lá e subindo de novo pro lugar certo. E a gente então continua a fase até encontrar um coelho que começa a fugir da gente e nisso ele começa a andar em áreas vazias do mapa e o mapa vai renderizando no lugar que ele vai aparecendo. Isso é muito legal, caralho. E a gente assim tem uma batalha contra milhões de coelhos em cima de um navio que não renderizou. E inclusive o coelhinho começa a chorar se você bate muito nele. E a Ravena fica rindo da situação. Matando o coelho, os titãs avançam pela usina. E aqui por um segundo a gente tem um vislumbre de como seria se as fases tivessem alguma coisinha extra, como uma sessãozinha de parkour. E aí a gente volta pra derrotar inimigo aleatório. De volta ao jogo a gente acaba encontrando um novo vilão, que é o Overload, que é esse mano aqui. E a gente vê que ele tá junto com o Cinderblock e o Plasmos. E aí do nada a gente tem um timer que eu não sei por que desse timer. E aí o Overload, o Plasmos e o Cinderblock se fundem e viram um troço. E no caso, esse troço é o terminal, que o Slade tinha falado. E no caso, o terminal é o Termian, que é esse cara aqui que aparece no desenho também. Ele também tem uma batalhazinha meio diferente, porque ele tem um escudinho que você tem que esperar a hora certa pra poder atacar. Mas no fim é a mesma coisa, é só meter porrada e no fim, raio laser da amizade. Conseguindo derrotar o Terminus, eles ficam meio perdidos, porque eles achavam que ele era o boss final e que derrotando eles finalmente iam poder sair do jogo. Mas é aí que eles são pegos pelo código e a gente encontra o mestre dos jogos. E que é esse vilão aqui, que é outro cara muito maneiro, nossa senhora. Nem fudendo que isso aqui é a versão dele no Ghoul. Aham, entendi. Muito obrigado, meu. Aproveitando que você tá aqui, eu só queria falar que os vilões dos Jovens Titãs clássicos são muito picas. Trigon, Mestre dos Jogos, Slade, Red X, Estrela Negra, Irmão Sangue. Até aquele boneco lá era, nossa, muito foda, caceta, como o negócio era bom. Mas enfim, né, voltando da felicidade. Encontrando com o Mestre dos Jogos, os Titãs conversam com ele e ele diz que o torneio irá começar. E pra quem não tá ligado, o Mestre dos Jogos é um puta cara sádico. Ele gosta de ver os outros sofrendo nos jogos dele, então assim, é um desafio que vai ser realmente muito complicado. Pong. O primeiro jogo é Pong. E o pior é que é bem legal jogar Pong aqui, porque ele realmente muda a gameplay. Como eu falei, o problema disso aqui era que você tava toda hora fazendo a mesma coisa sem parar. E o bizarro é que Pong, o primeiro jogo do mundo, foi muito mais divertido do que ficar jogando às 4 horas da mesma coisa. Finalmente, era alguma coisinha diferente pra fazer. E o pior é que mesmo assim, eu tava tão puto que eu fiquei 7 minutos xingando esse Pong, porque ele é em 45 graus. Então ele é uma merda de saber o que tá fazendo. E de tão puto que eu tava na hora na live, eu falei, nossa, quer saber? Foda-se, eu vou fazer o meu próprio Pong. E eu realmente fiz. E agora eu tenho o Cyborg Raquete, o Cinderblock Raquete, o Adão Leão do meu amigo da escola, um macaco com uma bola, um wallpaper muito foda e um Pong que não é em 45 graus. Nossa, eu tava muito puto. Inclusive, pra quem faz o curso do Noni que eu divulgo no canal, isso aqui é uma das atividades. Eu só achei que seria bacana fazer. Quer dizer, ela não é exatamente assim. A gente então derrota o Cinderblock na partida de Pong e com isso o Mestre dos Jogos dá um outro jogo pra gente jogar, que é Space Invaders. Esse eu confesso que eu fico com preguiça de programar depois, mas a Space Invaders em si só não tem muito o que dizer. Vencendo o jogo a gente volta a falar com o Mestre dos Jogos, só que ele fica com preguiça de fazer outros minigames, então ele só volta o jogo normal e a gente enfrenta o Slade como boss final. E basicamente a luta final é igual o resto do jogo, a gente só enfrenta o Slade. E assim como todos os bosses, a gente derrota ele com o nosso incrível raio da amizade. E os discos do Robin ali que ele fica jogando. No fim, toda a realidade acaba se desfazendo e o Mestre dos Jogos é o único que fica ali com os titãs. Até que o Robin acaba dando um socão nele e ele também desaparece. E eles então entendem que quem fez isso foi a gente. Você que deu play nesse vídeo. Você fez tudo isso acontecer. A gente jogar esse jogo, a gente tá controlando os titãs, tudo isso foi obra do jogador. Tudo isso sempre foi nossa culpa. A gente queria ver os titãs enfrentando os vilões clássicos da série e acabou jogando esse jogo bizarro que prendeu todos eles lá dentro. E no fim, depois de tudo, a gente tem o nosso fim de jogo. Ah, é, né? Tem o modo torneio.
Putz. Caso você tenha jogado na infância e tava se perguntando quando eu ia falar do modo torneio, chegou a hora. Zerando o jogo, você desbloqueia o modo torneio, que é basicamente um jogo de luta à parte que você tem. E a melhor parte é que tem muito boneco nesse modo torneio. Eu não cheguei aí muito a fundo, já que grande graça de jogos de luta é você jogar com amigos, mas eu testei uns bonequinhos, joguei com a Terra, que nem aparece na campanha, e aqui ela tem todo um moveset, ela tem uma modelagem 3D dela bonitinha, tem um kit inteiro baseado nas habilidades dela. Joguei com o maluco do controle, que é um personagem que foda-se, ninguém liga. A Estrela Negra, que também tem um kit só dela. Eu testei um Mutano, que ele era pra ter roupa de palhaço, mas os animais não ficaram com roupa de palhaço, então foda-se, eu fiquei bem triste. Dá pra usar a Ravena branca nos modos de batalha e enfrentar o Trigon. Teve tanto carinho nesse modo batalha que o Mad Mood, que é um personagem que nem é citado no jogo, simplesmente tem um esquema totalmente diferente, onde ele controla um robozão dele e consegue invocar umas cabeças gigantes aleatórias. Esse modo sim eu consigo falar que é bem divertido, e jogar na infância um joguinho de luta com os amigos deve ter sido muito maneiro. E ele tem até mapas próprios só pra ele, igual esse que tá passando na tela, que é todo psicodélico, maluco. Não tem nada parecido no jogo base, mas aqui foda-se, tá ligado? Um mapa muito foda. E agora sim, eu posso falar um pouco sobre as minhas considerações finais desse jogo. Olha, talvez você não acredite no que eu vou falar agora, mas eu não acho esse jogo ruim. Como eu disse, eu acho esse jogo meio chato. Porém, ele é bem feito. Pra explicar de forma mais simples, eu não gosto do que o jogo faz, mas ele faz muito bem isso. O quesito de combate é legal, você sempre desbloqueia habilidades novas pra usar. Visualmente o jogo é bonitinho, acontece várias coisas. A UI do jogo é meio estranha, aquela cabeça de Ravena ali no canto, mas você se acostuma rápido, o visual funciona bem, todas as mecânicas funcionam bem. Eu só acho que ele é muito repetitivo. Todo jogo em si tem um loop de gameplay. Doom se baseia em você matar bicho durante 70 horas. Porém, eu sinto que esse jogo precisava de um respiro, alguma coisinha diferente, alguma hora que você, opa, calma lá, um parkour, talvez usar as habilidades especiais, a Ravena poder interagir com objetos místicos, o Cyborg com tecnologia, a Estelar poder voar pra alguns cantos mais altos, o Mutano se comunicar com algum animal, qualquer coisinha que mudasse só um pouquinho a gameplay. Pra mim, isso foi a única coisa que faltou nesse jogo. O Bandai Protector of Earth mesmo, muita gente fala que ele é bem repetitivo, ouvi muita gente xingando o jogo. Não acho, eu gosto do jogo, inclusive eu gravei lá no Ironiquinho, tá vendo aqui? Nossa, só jabá atrás de jabá. Eu cheguei a gravar no Ironiquinho em uma live e eu só falo, mano, eu não sei porque falam que esse jogo é repetitivo, tipo, ele tem várias coisinhas. Ele obviamente vai ter o loop de gameplay dele, que é você meter porrada nos bichos, mas eu acho que ele consegue ter puzzles e plataformas pra mudar um pouco o gameplay. Em geral, foi legal dar uma olhada em Jovens Titãs, porque eu gosto de Jovens Titãs. Eu acho legal a ideia da série, pá, mas esse jogo, infelizmente, eu não acho que ele funciona tão bem. Fica até de recomendação, se você quiser jogar alguma coisa de Jovens Titãs, joga o Mini Titãs de celular. Aquele jogo tem várias referenciazinhas, igual a gente gosta de ver, tem uma gameplay legal, é rápido, e pra mim, pelo menos, funciona muito mais do que esse jogo aqui em si. E, pois é, esse vídeo aqui ficou bem diferente, o último vídeo tinha quase 1 hora falando da história de um jogo, e esse aqui foi pura zoeira e gameplay. Espero que tenha gostado desse videozinho aqui diferente. Já que chegou no final, deixa o like aí, aproveita, se inscreve no canal, e eu também tenho que agradecer esta lindíssima fanart que está aparecendo aí na tela. Literalmente eu, o Ironiquinho e a Clover. Eu adoro quando botam a Clover, não sei, não. A Clover eu fiz em 6 segundos e virou basicamente uma mascote do canal. Eu adoro quando tem ela nas fanarts. Brigadão pra @star_cookx3 lá no Twitter. O desenho ficou muito legal e você ainda falou que tava merda. Merda é o que você tem na cabeça. O desenho ficou muito bom. E caso você também queira aparecer aqui no finalzinho, é só mandar uma artezinha lá no Twitter. Me segue no Twitter, eu sempre esqueço de divulgar. Eu sou muito ruim como youtuber. Mas além do mais, antes de finalizar o vídeo, eu tenho que agradecer aos membros do canal, os big fodas, os big boys, que estão sempre aí salvando o nosso dia, e que inclusive foram quem escolheram esse jogo. Na verdade, ninguém escolheu, eu menti pros membros, eu sou muito ruim, né? Eu fiz a votação pros membros lá de quem ia receber a próxima review e votaram em Madagascar. Eu falei, foda, vai ser Titãs. Nossa, eu sou merda, incrível. Então, agradecimento especial aos membros irados do canal: Nijimura, Squeak, RudeYT, Pão de Mel, Diogo Pitts, Andrex, Edu, Igris Play, Daniel Blessa, João, Paulo Eduardo, Star Mega Mario, Jorge Rios, Pablo Isaac, Gino Nokuma, Dead Purple, Rutra, Nugget, Dunks, War, Ludi Kaká, Kirinou, Tel Salazar e sei lá, moleque. E um agradecimento mais que especial aos membros insanos, as pessoas que não tem bom senso nenhum nisso aqui: Carlin Coffee Break, Shabab SV, Yang, Heitor Cagado, Sala do Tiger, Fixal e o nosso mais novo amiguinho, Tsar Oficial. Muito obrigado pelo apoio desgraçado que vocês mandam. É final do vídeo, eu posso falar palavras feias. E é só isso, rapaziada, moçada, meninada. Brigadão aí todo mundo que assistiu o vídeo. Pra quem não tá ligado, janeirão é um mês bem complicado, tanto que eu escolhi Jovens Titãs porque eu falei, mano, esse jogo aqui vai ser curtinho, vai ser um negócio mais tranquilo de fazer, porque janeiro não paga. Janeiro não tem dinheiro no YouTube, é bizarro. Então tinha que ser um negocinho mais tranquilo, mas eu espero que você tenha gostado. Mas é isso, brigadão, like, inscreve no canal, tchau. E não, eu não vou disponibilizar meu Pong pra download porque ele é só meu. Só eu posso ter ele.